Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar a minha versão para pochete. Bora costurar? Sim, elas voltaram, as famosas pochetes. Elas já foram amadas em uma determinada época, odiadas desde então, mas agora elas estão voltando com tudo. Tudo bem que não são exatamente iguais às peças que a gente usou nos anos 80, agora elas estão menorzinhas, mais compactas, mas muito mais coloridas, com glitter. Elas estão vindo sempre com esse toque bem fashionista, dando uma cara moderna para a peça e para o look. E aí, quando eu decidi fazer a minha versão da pochete, como eu vivi nos anos 80 e usei muita pochete daquelas pretas de couro enorme, com umas fivelas de plástico, eu tenho ainda um trauma dessa peça, então eu não queria que a minha tivesse uma cara de pochete. Eu queria que ela ficasse como se fosse um acessório, como se fosse uma faixinha de tecido. Nem usei tecidos diferentes no corpo da pochete e o bolso. Eu não queria nem que o bolso ficasse evidenciado, eu queria que ele ficasse bem escondidinho. Usei um tecido de poá que eu adoro, mas é lógico que essa peça, para uma pessoa um pouco mais moderna, mais descolada, pode ser usado com tecidos mais coloridos, mais brilhantes. A minha peça eu não queria que ela tivesse cara de pochete, mas eu queria que ela cumprisse as funções da pochete. É uma peça que não é uma bolsa, ela não tem alça de ombro, de mão transversal, ela não tem alça. Ela tá próxima do corpo, na região do quadril. Tem o bolsinho que vai caber exatamente aquilo essencial que a gente precisa: celular, documento de identidade, dinheiro, cartão, uma chave no máximo. Então agora eu vou te mostrar a minha versão da pochete. Materiais utilizados. Para este projeto eu usei tecido de algodão, mas você pode usar outros tipos de tecido, como malha, seda, tecidos mais fluidos, e isso já vai dar outra carinha para a pochete. Para o bolso, um tecido de 31,5 cm por 29. Para a tampa do bolso, um tecido de 29 por 14,5 cm. Duas peças de metal para funcionar como o passante da pochete. Eu usei duas meia-argolas, mas você pode usar qualquer tipo de material, de metal, de acrílico, argolas, retângulos, o que você acha que combine com você e com essa peça. Para prender as argolas na pochete, eu usei um tecido de 8 por 7. Passo a passo. Eu vou dobrar o tecido direito com direito e vou fazer um retângulo de 1,20 por 16 centímetros. Para fazer todas as marcações do projeto, eu prefiro que sobre um pouquinho de tecido. Então, o retângulo tem 16 centímetros, mas eu dobro o tecido com 17 centímetros. O meu manequim é 40, 42, então pode ser que você precise fazer algum tipo de alteração no projeto de acordo com o tamanho do seu manequim. Depois de fazer esse retângulo de 1,20 por 16, a gente vai fazer as marcações do projeto. Da margem direita desse retângulo, eu vou marcar 50 centímetros, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Dessa marcação de 50 centímetros na parte de baixo, eu vou marcar 26 centímetros, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito.
E começo traçando o molde unindo esses dois pontos de 26 centímetros. A partir do canto direito superior, eu vou fazer uma marcação de 5 centímetros na lateral. Vou continuar traçando o molde, unindo aquele ponto de 26 centímetros até aquela marcação de 5 centímetros. Do canto superior esquerdo, eu vou marcar 12 centímetros na lateral. E vou traçar o molde unindo o ponto de 26 centímetros com esse ponto de 12 centímetros. Naquela primeira marcação de 50 centímetros na parte de cima do retângulo, eu vou traçar uma linha de 6 centímetros centralizado com essa marcação, 3 centímetros para cada lado, e ela vai estar abaixo da linha do retângulo 2 centímetros. E vou unir esses pontos com os cantos do retângulo. O molde tá quase pronto, ele só tá meio esquisitinho. A gente ainda precisa arredondar nas pontas e nas curvas da parte de baixo. Eu prefiro traçar essas marcações no próprio tecido. Eu acho que fica muito mais fácil do que usar um molde de papel, por exemplo. Então, eu já faço as marcações no próprio tecido, com ele dobrado, e vou cortar os dois tecidos na marcação do molde. Então, quer dizer que esse projeto já tem folga de costura de 0,75 centímetros. Na hora de cortar os dois tecidos ao mesmo tempo, é bem importante colocar bastante alfinete para os tecidos não saírem do lugar. Eu começo pelo bolso, eu vou dobrar direito com o direito no lado de 29 centímetros. Então, dobrado, essa peça vai ficar com 31 centímetros e meio por 14,5. Vou costurar as duas laterais com o pé de máquina. Vou cortar as pontinhas para na hora que a gente virar para o direito não fique com um excesso de sobra de tecido nos cantinhos. Viro para o direito e empurro os cantinhos com alguma coisa que tenha uma ponta fina, mais arredondada. Vou passar ferro e vou passar uma costura de segurança para fechar a parte que está aberta. E vai ficar assim. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro da borda e dessa marcação mais 1,5 centímetro nos dois lados. Para fazer a prega, eu vou aproximar a marcação de 1,5 centímetro sobre a marcação de 1 centímetro. Eu vou fazer essas pregas tanto na parte de baixo, mas também na parte de cima, porque assim vai deixar o bolso bem alinhadinho, bem no esquadro, e isso vai facilitar muito na hora de costurar o bolso na pochete. Na parte de baixo, eu vou fazer uma costura de segurança para prender bem essas preguinhas. Para a tampa do bolsinho, eu vou dobrar o tecido direito com direito pelo lado de 14,5 centímetros. Eu vou fazer uma costura nas laterais e na parte que está dobrada também. Mas Lu, pra que você precisa passar costura na parte que o tecido tá dobrado? Porque depois eu vou arredondar os cantinhos dessa tampa. Eu já falei em outros vídeos que quando eu tenho que fazer um canto arredondado, eu prefiro primeiro fazer a costura reta e depois traçar o arredondado.
E aí, na hora de costurar esse arredondado, o acabamento fica muito melhor se tiver uma costura e não diretamente no tecido dobrado. Eu vou cortar as sobras de tecido nos cantos. Você pode usar tanto a tesoura de picote ou a tesoura comum e fazer pix próximo à costura. Viro a peça para o direito, empurrando bem as bordas. Vou passar um pesponto e uma costura de segurança no lado que ficou aberto. A minha meia argola tem um espaço interno de 2,5 cm. Então, se a peça que você escolheu é maior ou menor que isso, você vai precisar alterar no tamanho do tecido que você vai usar para prender essas peças na pochete. Quando eu vou fazer uma peça de tecido para prender argola, meia argola, esse tipo de material, eu pego a medida do espaço interno, dobro essa medida e coloco mais 3 centímetros, que vai funcionar como trespasse e acabamento. Eu posso fazer essa peça só dobrando e vincando, mas eu ainda gosto de passar uma cola, sou a louca da segurança, eu gosto de passar uma cola de tecido para ficar tudo no lugar. Então, eu dobro a pontinha que vai ficar para fora, dobro até ficar do tamanho do espaço interno da meia argola. Então, se a sua argola, meia argola, é maior ou menor que a minha peça, você vai fazer a alteração no projeto nessa parte de 8 centímetros. Na parte de 7 centímetros, não precisa mexer. Eu passo as duas meia argolas pela faixinha e dobro. Aqui também dá para usar cola de tecido, mas eu vou acabar passando uma costura bem próximo das argolas. Agora que as partes estão todas prontas, tá na hora de montar a pochete. Como eu sou destra, eu acho que fica mais fácil o bolso tá do lado direito do meu corpo. Eu escolhi esse posicionamento do bolso da pochete, então, nesse lado do tecido do corpo da pochete, o bolso vai ficar para o lado direito e a amarração para o lado esquerdo. Nessa parte do tecido que eu vou montar o bolso, eu vou transferir aquela primeira marcação de 50 centímetros. Na parte de cima, eu vou fazer uma marcação a 1,5 cm da borda. Isso vai me guiar na hora de posicionar o bolso. Ai, Lu, mas o bolso é um tecido reto e a parte de cima não era reto. Como que nós vamos encaixar uma coisa com a outra? E embaixo, depois, nós vamos ter que cortar para fazer os ajustes para encaixar uma peça com a outra. Vai acabar sobrando umas pontinhas aqui e ali, mas aí depois é só cortar. Então, eu vou posicionar o bolso na pochete. Eu vou usar aquela marcação de 50 centímetros e vou alinhando naquela marcação de 1,5. Eu vou passar uma costura bem rente na bordinha do bolso para prender o bolso na pochete. E ainda fiz uma costura de segurança na parte de baixo. E agora eu vou cortar as pontinhas que estão sobrando, tanto do corpo da pochete quanto do bolso. Eu vou dividir esse bolso em duas partes. A ideia é separar a parte do celular e a parte do RG, cartão, dinheiro, para poder ficar mais separadinho e não ficar tudo muito bagunçado. Então, eu vou fazer uma costura a 11 centímetros da borda do bolso, da borda esquerda do bolso. Assim, o RG vai ficar mais próximo da lateral do meu quadril e o celular mais na minha frente.
Com essas preguinhas fica bem mais fácil na hora da gente tirar e colocar o celular, o dinheiro, e não marca tanto no bolso. Eu fiz uns testes sem essa preguinha e o celular marcava muito no bolso. Eu centralizo a tampa do bolso e passo uma costura de segurança. Agora eu vou fechar o corpo da pochete. Eu vou colocar tecido direito com direito, vou deixar um espaço para abertura, eu vou usar a técnica de abertura que eu já falei em outro vídeo. E vou fazer uma costura com o pé de máquina em toda a volta. Eu vou vincar o tecido na parte da abertura. Vou descosturar. Nas pontas, para não ficar enrugado na hora que a gente virar pro direito, eu vou fazer vários piques próximo à costura. E virar a peça pro direito. Empurro os cantinhos. Como eu já expliquei em outros vídeos, eu gosto de colocar um pouquinho de cola para tecido nessas aberturas, porque eu acho que ajuda a posicionar, e passo um pesponto em toda a volta da peça, próximo da borda. Eu posiciono a argola coincidindo bem com a borda da pochete. Tentando manter esse posicionamento, eu viro as argolas para o outro lado, eu dou um capote nessas argolas e vou passar uma costura bem próximo da borda. Depois dessa bordinha costurada, que vai dar o acabamento dessa pecinha, aí sim, eu volto a argola para o outro lado, eu dou um capote nela de novo, e aí eu vou costurar um retângulo para poder fixar bem essa peça na pochete. E aí, vai ficar assim. Na hora de fechar a pochete, é aquilo que todo mundo já sabe. Passa a ponta pelas duas argolas e volta passando por entre as argolas. Com essa peça eu consegui achar um meio do caminho ali, diferente das peças que foram muito usadas nos anos 80 e diferente dessas peças totalmente fashionistas, com glitter, que não é muito a minha cara. Então eu consegui achar um meio termo de uma peça um pouco mais sóbria, mas que tivesse essa função da pochete. Conta aqui nos comentários se você já aderiu a essa moda da pochete, se você já tem algumas peças aí diferentes, coloridas, com glitter, que tipo de pochete você tá usando. Se você gostou dessa dica, clique em curtir, que me ajuda muito a sempre trazer ideias novas para o canal. Eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.